Vamos falar um pouquinho da história. Eu acho que era importante porque, à medida que a gente conversa um pouco sobre a história, vocês vão poder ver onde vocês estão se encaixando na história. Vocês estão no meio da história, né? Se isso tem alguma coisa a ver com a realidade de vocês. Então, o programa Criança que Chia, ele iniciou em 1994, na unidade chamada Campos Salles, em Belo Horizonte, no Distrito Oeste. Foi feito um diagnóstico das crianças com asma e a gente verificou que essas crianças elas não tinham vínculo em uma unidade básica de saúde. Então, elas já tinham sido internadas, 90% delas já tinham sido internadas e várias hospitalizações em hospitais completamente diferentes e elas tinham várias frequências à urgência, mostrando para a gente que não havia elas falta de assistência, uma vez que elas tinham internações, elas tinham a urgência, mas elas também não tinham vínculo na atenção básica, porém elas eram clientes, podemos dizer, da atenção básica, porque as vacinas delas estavam atualizadas, assim que elas se internavam ou que elas iam à urgência, elas iam buscar os seus remédios, seus medicamentos na atenção primária. Então, o que nós concluiu é que a atenção estava de uma forma inefetiva e que é levado para o social, como muita internação, levado para a família, né? Porque estava só centrada na urgência e em excesso de hospitalizações. Feito esse diagnóstico, né, em 1994, a gente iniciou no Campos Salles aquele projeto piloto, depois foi alastrando para o Distrito Sanitário Oeste e que era o básico, né, o ingrediente básico. Porque deu certo e porque ele se mantém até hoje. Então, isso é importante para a gente ver para começar algum programa. Primeiro, que ele foi feito através de um diagnóstico, quer dizer, as pessoas, né, que se envolveram nele, tinha um diagnóstico certo que vocês deveriam fazer no município de vocês. Quando a gente implementou, né, Criança que Chia, não é só de Belo Horizonte. Tem vários municípios que já fazem isso. Mas cada um de uma forma, né, dentro da sua realidade e através do seu próprio diagnóstico. Então, Criança que Chia teve esse diagnóstico epidemiológico e a gente viu que a gente precisava, de imediato, reorganizar a assistência. Quer dizer, a gente tinha de fazer que a porta de entrada da criança que chegava, que ela fosse o quê? O centro de saúde, a unidade básica de saúde, porque não era, ela era atendida apenas nos centros de urgência, né, nos pronto-socorro, nas unidades aqui chamadas de pronto-atendimento, e hospitalizada. Eu precisava reorganizar a assistência. Precisava capacitar as equipes, por quê? Era um novo paradigma, apesar de uma coisa antiga, né, porque já tinha mais, quando começou em Belo Horizonte, né, em 94, hoje então já está esse programa já está quase fazendo 15 anos, né, já tinha na Suécia já crianças que já usavam há cerca de 8 anos. Então não era uma coisa completamente nova, mas aqui no Brasil era. Belo Horizonte foi piloto, né? Então precisava capacitar todas essas equipes e disponibilizar o corticoide beta-2 de inalatório, chamado salbutamol fenoterol. Mas era só isso? Não, não é só isso. O ingrediente básico disso tudo, a gente viu quando foi ver, foi um trabalho forte de equipe, uma vontade muito grande, né? Quase que uma paixão movida. Era enfermeira, pediatra, auxiliar de enfermagem, pessoal da informática, todo mundo envolvido, né, da epidemiologia, envolvido para que isso desse certo. Mas fundamentado em quê? Em uma sustentação política, né, culminou com um acordo de cooperação técnica mútua entre o prefeito de Belo Horizonte e o reitor da Universidade Federal. Por que eu digo isso? Eu digo que há necessidade que haja, para vocês fazerem um programa, manterem um programa, né, que haja uma sustentação política do município de investir na capacitação de vocês, isso aqui hoje é uma capacitação, né, investir em medicamentos e investir numa mudança de qualidade de vida para a criança com asma, porque senão vocês não conseguem. Então, não basta somente ter medicamentos, né, ou pessoas com vontade de trabalhar. Como também não basta ter vontade política e não ter pessoas. Então, o ingrediente básico, né, foi isso, motivação, vontade política, que houve, e reorganizar completamente a assistência. Ao passo que as pessoas que estavam envolvidas na época e até hoje sentem um grande prazer de trabalhar. Por quê? Porque você vê
imediatamente, né, o saldo daquilo que você faz, aquele produto final que você gostaria de ter em saúde, que é uma criança que internava 8, 10 vezes parar de internar. Assim como vocês estão vendo nessa seta aí, né, os programas devem negar, né, ganho social. Vejam, são 20 mil beneficiários, então a logomarca dele, olha, em 1994, essa criança aí, utilizando, né, nessa época, o que mais a gente precisava? Precisava era de medicamento. Então tá aí. Agora hoje, olha o que nós já pensamos. Qualidade de vida. A gente quer a criança brincando, sabe? Uma menina, um menino, né? Não haja distinção de cor, de raça, de sexo, de gênero, de nada. Então hoje a gente pensa, já estamos lá na frente. O programa Criança que Chia hoje, ele pensa na qualidade de vida. Mas é tudo maravilha? Não. Então, vocês vão ter desafios como a gente teve em 94, em 2008, em 2009, a gente tem novos desafios. São pacientes com asma difícil, adesão, capacitação de novas equipes, equipes que saem, equipes que voltam, né? Isso vocês vão trabalhar o tempo todo com isso. Por que eu quis dizer um pouquinho da história? Porque todos os municípios têm esse ingrediente básico, que é a vontade profissional. Essa orientação política, essa decisão política, ela é feita através de uma lei, que eu acho que vocês deveriam se aperceber aí no município de que a necessidade, essa lei já existe, de que haja a medicação inalatória nos municípios para tratar as crianças. E capacitar-se através das teleconferências mesmo e de outras formas que vocês vão discutir com o município. Então, todo município é capaz de fazer o seu próprio criança que chia. Hoje, toda criança que chia tem asma? Não. A maioria das crianças que chia, principalmente as menores de 3 anos, elas não têm asma. As pessoas assustam quando a gente diz isso, mas isso é importante, é um conceito muito importante, né? Porque as crianças têm uma via aérea muito pequena e, além de tudo, elas têm muitas infecções respiratórias, muitas infecções virais, então elas podem chiar sem que isso seja asma. Né? Elas não vão se beneficiar com tratamentos específicos, mas com outras abordagens. A maioria das crianças que chia, principalmente os bebês pequenos. Ainda bem, porque você já imaginou, numa cidade, por exemplo, tem 50% de crianças até 3 anos, elas chiam, 50% dos pacientes. E se você tivesse 5 mil meninos até 3 anos, você teria 2.000 crianças chiando. Imagina, se elas chiam uma vez por mês, eu teria 2.500 pacientes todo mês em um município que tivesse somente esse número de crianças. Então, ainda bem que essas crianças não têm asma, né? Elas têm com a idade dela, isso vai desaparecer. Aí eu posso falar, tudo bem, não. Deixa eu comigo. Então, a criança pequena que chega, é importante que a gente saiba, né, como que a gente vai abordar a criança pequena que chega. Por quê? Primeiramente, porque a gente deve reconhecer precocemente entre as crianças que sibiram as que têm asma, e aí sim vão se beneficiar com tratamento com corticoide inalatório. E reconhecer os principais diagnósticos alternativos da sibilância. Chiar ou sibilar não é nada específico, né? Você tem que procurar uma causa, nem sempre vai ser asma. E conhecer a evolução da síndrome sibilante em termos de prognósticos. Isso é muito importante porque é uma pergunta de pais, né? Então, como que nós vamos diagnosticar? O que é sugestivo de asma? O chieira, o sibilo, tosse, que são episódios, a tradução clínica é muito clara. O episódio que ele repete, né? E pode persistir, por exemplo, principalmente noturnos, né? É aquela hora, é aquela tosse noturna, não é aquela tosse assim de peito, aquela tosse na hora que toda a família está dormindo, gostoso, 3 horas da manhã, que a gente começa a tossir, que é muito característico de hiperreatividade, né? Uma criança que pode ter uma hiperreatividade nas vias aéreas, quer dizer, ela está ao pronto da 3 anos, ela está tossindo. Aquela criança que vai começar a correr, corre, de repente, ou até engatinhar. Ela começa a tossir ou a chiar. Manifestações atópicas. Atopia ou uma alergia, né, pode se manifestar no nariz, na pele, aquela manifestação atópica, né? Uma rinite, como nós vimos anteriormente, que força no nariz. Uma história familiar, principalmente pai ou mãe, isso em criança pequena. E a resposta ao tratador, ela vai nos ajudar muito. Se responder ao tratador, possivelmente é asma. Bom, então não tem nada disso. Né? Ou só tem chieira, sibilos, mas não tem manifestação atópica, não tem história familiar,
responde pouco ao doutor, então vamos investigar aqui. Esse aqui é um diagnóstico alternativo. Então, início no período neonatal. As crianças que chiam, geralmente com 10 dias ou 15 dias, não que a asa não possa começar na infância precoce, assim, pode. É muito raro. Então, você deve pensar em que, será que não é uma malformação congênita? A criança não nasceu com algum probleminha, que está dando essa chieira agora tão precoce, com 8 dias ou 10 dias? Não é uma criança que foi prematura e que ficou na ventilação mecânica por um tempo prolongado e ela está chiando? Então não vamos pensar em asma, vamos tentar fazer um diagnóstico que não seria outros, por exemplo, a displasia bronquopulmonar, né? Infecções respiratórias crônicas e as pneumonias de repetição. Isso a gente viu muito no início do programa Criança que Chia, quando a gente recebia vários pacientes que tinham diagnóstico de pneumonia. Eu mesmo já recebi pacientes que tinham 10, 12 diagnósticos de pneumonia. Isso não é uma coisa comum, né? A gente ter uma pneumonia já é uma coisa pesada. Imagina 12 pneumonias, né? Não eram pneumonias. Eram crianças que chiavam e às vezes apresentavam algum tipo de manifestação na radiografia e na hora daquele pouco de pronto-socorro, né, as pessoas davam um diagnóstico como pneumonia ou internavam como pneumonia. Então, olhar de novo o raio-x, já tem pessoa, uma criança que tem muita pneumonia, é provável que ele seja, a deficiência dele deve estar ruim, ele não deve estar com uma imunidade muito boa, pode ser com AIDS, né, pode ser uma criança imunodeficiente. Então, procurar saber. Tem muito diagnóstico de pneumonia, vamos ver o raio-x, pode ser uma fibrose cística, né? Pensa que vomita e regurgita e não ganha peso, pode ser aquela doença chamada doença do refluxo gastroesofágico, que é muito diferente do refluxo normal, daquela criança que gosta, está feliz e ganha peso. Você nota que aquela criança tem alteração cardiovascular, ou tem um sopro, ou é muito taquipneica, quando mama está toda suadinha, custa acabar de mamar, não ganha peso de jeito nenhum. Olha, provavelmente pode ter alguma patologia cardíaca. Por quê? O pulmão e o coração estão muito ligados, gente. Às vezes a alteração, a chieira está vindo de lá. Às vezes a criança inicia esse episódio de chieira, pode engasgar ou sufocar. Você fala, mas tão pequenininho já vi. Crescimento suficiente. Gente, isso faz parte, né, da enfermagem, da pediatria básica, né? Tem que medir. Não está crescendo bem, vamos pensar em alguma doença. Se estiver chiando, então, vamos pensar em doenças, né, que devem ir crescimento suficiente. Diarreia crônica, né? Sempre com diarreia, baqueteamento digital, que são aqueles dedinhos virados para baixo. Esses, então, são sinais de alerta que vocês devem procurar antes de começar a tratar. Não apresse em começar a tratar. Apresse, sim, diagnosticar correto e depois tratar. Bom, aí você tem uma criança que chia, não tem nenhum diagnóstico ativo, né? E ela continua chiando. Isso é muito interessante, foi um trabalho já atual que saiu, e eu acho que todos devem saber, né? Nós vamos estar só recordando para vocês. As mães muitas vezes nos questionavam, falavam assim, não vou tratar meu filho, não vou me preocupar não com essa chieira, diziam para a enfermeira, diziam para o pediatra. A maioria dos meus filhos chiam, mas o que acontece? Melhora quando chega a 3 anos, 4 anos. Todos vocês devem ter essa experiência de mães dizendo isso. Eles melhoram quando chegam a 4 anos. Então, a pesquisa ou a ciência, ela deve ser algo que responda às necessidades das pessoas. Então, eu acho muito interessante porque esses fenótipos ou síndromes clínicas, então, o que a gente chama de chiador transitório ou sibilante transitório, é exatamente isso que as mães falavam para a gente, né? Que as crianças paravam de chiar. Então, o que é um chiador transitório? É uma criança que para de chiar em torno de 3 a 4 anos. Tem também um chiador, muitas mães falavam para a gente assim, os meus meninos chiam até perto de 11 anos, depois param, não tem mais. Tem o sibilante atópico ou a asma. Mas aí você me pergunta, mas como que nós vamos reconhecer esses fenótipos ou síndromes clínicas? Então vamos ver como seria isso. Quem é o sibilante transitório ou chiador transitório? Então, primeiro ele deixa de chiar em torno de 3 a 5 anos. O que são as características clínicas? Ele não é associado à história familiar de asma ou atopia. Então, assim, não tem história familiar de mãe nem de pai. Nem irmãozinho, não, porque pode ter um irmãozinho de 4 anos que seja chiador transitório. História de mãe ou de pai. O que são os fatores de risco? Por que esse menino chia? Ele chia pelo seguinte, por quê? Ele tem uma redução da função pulmonar. São o quê? Vias aéreas pequenas da criança. Quem
Quem não é enfermeira, que não já viu uma criança se engasgar com uma melequinha, um catarrinho de nada, passar a ficar toda cianótica, né? Então, a via aérea é pequena. Ajuda a prematuridade, o cigarro materno, a frequência, a peste e o tabagismo passivo. Aqui a gente já vê o chiador transitório, aquele que a mãe nos falava, que parava de chiar, ele para mesmo de chiar. E é muito importante que a gente atue no pré-natal, não deixando nascer prematuros, bata pesado mesmo o cigarro na gravidez. E se ele estiver chiando muito, estiver em uma creche, talvez, por um período, tirar da creche por um período. E o tabagismo passivo, são coisas que a gente faz. E você fala, mas como é que nós vamos substituir aquele outro? Para que as mães falam que para de chiar perto da adolescência. Então, essa é uma criança que teve, às vezes, antigamente a gente falava, bronquiolite viral, que depois fica o menino chiando sem parar. Às vezes ele tem uma infecção muito por um vírus, principalmente nessa época agora, de abril a junho. Uma infecção importante, né? E ele não tem associação nenhuma com alergia, nem alergia de pele, nem de nariz, nem alergia gastrointestinal, diarreia. É o vírus que vai e leva uma baixa de função pulmonar. E responde ao tratamento. Agora sim, vamos ver quem é o chiador transitório que para de chiar com 3 a 5 dias. Tem uma via aérea pequena. Vimos depois o seguinte, não atópico que para de chiar mais para frente, em torno de 11 a 13 anos. Agora nós vamos ver, no meio desses todos, quem que é o asmático. Tem um de grupo precoce, tardio, e são associados à atopia e tem história familiar. Por que é importante isso? Reconhecer precocemente a asma. Definir qual criança que tem fator de risco para desenvolver asma persistente é muito importante para iniciar o tratamento e diminuir a morbidade, a mortalidade. Esses meninos, se deixarem soltos, eles vão interno 8, 10 meses, vão a pronto-socorro de 15 em 15 dias, param de ganhar peso. Então, é toda uma sequela social em torno deles. E evitando o tratamento desses meninos que as mães já diziam para a gente que não precisavam de tratar, né, que não vão responder o corticoide inalado. Mas como que nós vamos fazer isso? Estou achando isso difícil? Olha, nós vamos simplificar e achar muito fácil. Então, como é que a gente faz? A gente tem alguns critérios que são chamados clínicos, né? Eu gosto muito disso porque com apenas a sua observação clínica e apenas um exame, um simples exame, que é um hemograma, você tem uma chance de, examinando a criança, observar se é asma ou não. De quem que nós estamos falando? De crianças menores de 3 anos. Então, o que são critérios maiores? Um dos pais com diagnóstico de asma, o pai ou a mãe. O lactente com dermatite atópica, aquela bochechinha toda, começa na bochechinha, fica aquela bochechinha toda, no início parece que é frio, toda vermelhinha, depois ela começa a descamar toda, né? Rinite alérgica. É importante saber diagnosticar rinite alérgica, nós vamos ver isso bem direitinho. Pode aparecer no início, a gente chama isso de amarcha alérgica. Então, vai fazer uma óptica, depois passa para a alérgica, depois vai para o eczema. Como que é a rinite? O que a experiência me mostrou e que a literatura diz? Ela diz o seguinte, né, que a rinite pode aparecer em qualquer idade. Concordo plenamente. Qualquer idade ela pode aparecer. Só for difícil, às vezes, a gente vê aquele quadro né, da criança maior. Nariz, tem meninos maiores que precisam para mim. Aí, doutora Arauto falou, gostaria de comprar um nariz novo. Eu não aguento isso mais, ele me atrapalha de brincar. Um menino pequeno não, nesse que nós estamos conversando, nos meninos menores de 3 anos. É aquela criança que vive gripada, nariz vive escorrendo. Ninguém pode viver gripado. Por quê? Resfriado comum, ele vai de 7 a 10 dias, né, no máximo, depois ele para, a criança pode ter 8 episódios por ano. Todo mês ele vai ter outro episódio. Então ela não pode viver com o nariz escorrendo. Aquele menino que a mãe nos diz, ele vive gripado, provavelmente é rinite alérgica. Prurido, frente à poeira, mofo, cigarro, mudança de tempo, né? Entupimento, aquele menino que a mãe diz o seguinte, olha, esse nariz dele entope demais, ele não está conseguindo nem mamar. Não é aquela obstrução nasal, né, de criança pequena, né, que você vê que ela consegue ficar no peito, na mamadeira, só fica fazendo aquela assim, mas ela consegue mamar. Esse rinite alérgico, não, ele não aguenta, ele precisa respirar pela boca. Então, na hora que ele vai mamar, você fecha o nariz, fecha a boca e não consegue.
essas crianças que chiam sem resfriado. Então, esses meninos que chiam, mas não é só nessa época, não. Eles chiam assim, que vão na casa do tio, que tem mofo, ou uma pessoa fuma perto dele, aí eles chiam também, ou tossem. Esses meninos têm uma chance, são um critério menor para asma. E os novos. Então, como é que você vai fazer? Olha só com a clínica, muito legal isso. Um critério maior e 2 critérios menores. Então, se você tiver um critério maior, por exemplo, uma mãe com diagnóstico de asma, agora preste atenção, ninguém gosta de falar que tem asma, eles falam que tem bronquite. Então, nós vamos discutir isso melhor, tá? Mas uma pessoa, né? A mãe sempre me fala assim, não, não tem isso não. Eu acho que eu tive uma bronquite quando eu era pequena. Pergunto, mas e quando você corre um pouco, você é uma pessoa de 24 anos, então, você cansa, pulso, tosse, cansa, pulso muito. Quer dizer, você pode até cansar, né? Por causa do eu, por exemplo, eu canso porque eu estou com uma péssima performance no mercado física. Porém, eu não tusso. Né? Você não pode tossir depois que você corre. Então, a mãe que tosse, que tem rinite alérgica, né? Se tiver um critério maior, ou a rinite já tiver aquela tosse, e 2 menores, a rinite, o eosinófilo, se ele chiar ocasionalmente, quer dizer, menos que 3 vezes em 6 meses, tem 60% de risco para asma. Se for muito frequente, 75%. Se ele não tiver nada disso, ele é chiador transitório, aquele que as mães falavam para a gente. Eu não vou me preocupar não, por quê? Ele chia, mas ele para com 4 anos. Fala, mas risco, adiantou isso? Eu acho que adianta, porque à medida que você for acompanhando ele, né, e vendo se ele está com muito, 75% de risco, já te indica você começar o tratamento. Comece o tratamento e veja se vai melhorar. Né? Por quê? A chance é muito grande, 75%. Bom, mas mesmo sendo você tendo achado esses critérios, espero que todos tenham pensado bem esses critérios, eles são importantes na prática diária aí no centro de saúde, que é o que vocês têm em mão. A clínica, o hemograma, né? Porque vocês não vão desenvolver função pulmonar, porque a função pulmonar ela é difícil de fazer em lactose. Quando você vai iniciar o corticoide? É toda criança que chia, que vai tomar, que tem asma, você já fez o diagnóstico, que vai tomar corticoide? Não, claro que não. Muitos têm sintomas muito leves, às vezes é só a rinite, você trata a rinite, né? Com cromoglicato, Rilan, né? 4 vezes ao dia nas crianças menores, né? E às vezes ele melhora a rinite e melhora a asma. Mas você vê que aquela criança está chiando muito, sintomas mais que 2 vezes por semana, não aguenta engatinhar, não aguenta correr, está tendo crise mais que 2 vezes por mês, crise com risco de vida, aí sim, vamos começar, porque estamos autorizados, fizemos os critérios, né, como nós somos atrás, e nos fazer. Eu pus aqui função pulmonar anual, um dia nós vamos ter, né, sempre a gente tem que sonhar para frente. Então, um dia a gente vai ter função pulmonar na criança bem pequena. Então, eu acho que ficou claro, fazendo aqui um resuminho rapidinho, seria o quê? Vocês têm que ver se a criança tem menos de 3 anos, porque vocês podem estar frente a um chiador chamado transitório, que é o que chia nessa época agora. Ele chia e ele para de chiar, conforme as mães nos diziam antigamente, e ainda dizem até hoje. Não preocupa porque ele vai parar com 3 a 4 anos. É o chiador transitório, só chia frente a resfriados comuns. Ele não chia por causa de poeira, ele não tem história de mãe nem de pai com asma, né? E depois, se ele não for isso,